Quem quer parto normal já passou por algum momento e pensando, meu Deus, será que eu vou aguentar a dor do parto? Será que eu vou conseguir? Às vezes, o medo de parir, apesar do desejo, vem e volta na nossa cabeça. Será mesmo que eu vou conseguir? Será que eu vou aguentar? E, e se lacerar? Será que eu vou sentir muita dor na laceração? Eu sei. Eu sei que você tem muitos medos, mas hoje nós vamos trabalhar neste evento que é a Semana da Gestante, um evento que nós preparamos para vocês e tiramos todas as dúvidas do que vocês realmente queriam que nós falássemos aqui. Então, vocês responderam o questionário e nós colocamos tudo que você precisa saber para ter um parto bom, para estar tranquila no seu trabalho de parto. E nesse evento nós vamos te contar isso. Boa noite! E eu queria saber só se meu áudio tá bom antes de continuar. Então me fala, tá bom? Vocês estão escutando bem? A live não vai ficar gravada no Instagram, mas nós vamos disponibilizar para quem está lá no grupo da Semana da Gestante, tá certo? Então só vou aguardar vocês me falarem se tá tudo ok e a gente continua. Quem aí tem medo? Quem tem algum medo em referente ao parto? Coloca aqui pra gente qual que é o medo que vocês têm. Manda na caixinha de perguntas que depois eu vou... Ótimo, maravilhoso. Eu vou bloquear aqui então os comentários e depois vocês coloquem, já vão colocando quais são os medos referentes ao parto que vocês têm, né, pra gente tirar. E eu sei que muitos medos rondam a sua cabeça e a cabeça do seu acompanhante. Você pode estar pensando, a dor do parto é muito forte, eu tenho medo de violência obstétrica, eu tenho medo de não aguentar, eu tenho medo de lacerar e se rasgar tudo, como que vai ficar minha vida sexual, como que vai ficar a recuperação? E se eu não souber a hora certa de ir para o hospital? Tenho certeza que algum desses medos já passou em algum momento na sua cabeça. E no final dessa aula nós vamos te dar um presente que você vai ficar mais tranquila, vai entender exatamente o que fazer com esses medos. Por isso, não saia no meio da aula. E lembrando que esse evento da Semana da Gestante são 3 lives. Então, nós fizemos esse evento e esse evento é um quebra-cabeça. Por quê? Muita coisa precisa ser dita para vocês entenderem o processo do parto. Uma live apenas, a gente não vai conseguir falar tudo. Então, a gente fez essa live como uma forma de construção de raciocínio para vocês entenderem o processo do parto. E se, é claro, vocês assistirem só essa live e a última live, vai ficar coisas faltando. Vocês não vão conseguir fechar o raciocínio. Por isso, é muito importante que vocês estejam presentes nessa live, na live de amanhã e na live de segunda-feira, para vocês entenderem como realmente funciona esse processo do parto, esse cronograma, esse passo a passo, para que vocês se sintam seguras e confiantes no dia do parto. E nós vamos te mostrar isso, né? E vocês podem confiar em mim. E aí algumas das gestantes eu tenho certeza que estão perguntando, tá, mas você é o quê? Mágica para tirar todo o medo, meu medo da dor? Você vai fazer o quê? Por que eu posso confiar em você? Então você pode confiar em mim porque eu tenho 13 anos de experiência acompanhando o parto. Aqui no Gesta Vida, há 13 anos nós acompanhamos gestantes ao longo da gestação e durante o trabalho de parto. Essas são fotos de pacientes que nós acompanhamos durante o processo do parto. E nós criamos essa metodologia, nós criamos esse caminho pensando justamente nas experiências que nós vivemos. O que deu certo? O que deu errado? E não, nós não atendemos somente no particular. Eu e a Letícia já atendemos no SUS. A Letícia durante anos, eu durante um ano inteiro, eu atendi dentro do SUS, no particular,
e no plantão. Então, nós tivemos as 3 experiências. E tudo que nós vamos falar aqui é de acordo com as 3 experiências. Não vale só para quem vai para o plantão, não vale só para quem vai para o SUS e não vale só para quem tem equipe contratada. Vale para quem quer passar por um trabalho de parto e quer ter tranquilidade nesse processo, quer realmente ir aberta ao processo, né? Aberta à contração, mesmo que você vá sentir dor, porque você vai aprender a passar pela dor. E aí agora eu vou dar só uma pausa, que nós temos 326 pessoas aqui nessa live. E se nós chegarmos a 400 pessoas, eu vou mandar um PDF a mais, que eu falei lá nos stories, que é sobre o que levar na maternidade. Então encaminhem para todas as mulheres que vocês sabem que estão grávidas ou estão tentando engravidar, porque eu tenho certeza que o que nós vamos falar hoje vai ser de suma importância para elas. Então eu vou te mostrar a Virgínia. A Virgínia, ela foi uma paciente nossa. E ela queria muito o parto normal. Ela sonhava e desejava esse parto. Vou colocar aqui uma foto. E ela iria parir no SUS. E aqui tá cortando. E ela mandou pra gente que ela já tinha concluído mais de 60% das aulas e que ela tinha total segurança e tranquilidade para o momento que ela ia passar. Que ela nunca tinha escutado falar sobre bolsa rota, mecônio, dequitação, e que a informação tinha deixado ela mais tranquila, que ela estava realmente mais segura desse processo e que ela estava super satisfeita com o investimento. E depois ela mandou essa foto pra gente. Então a Virgínia, ela conseguiu parir no SUS. Ela teve um parto de 5 horas de trabalho de parto. Durante o tempo hospitalar, ela ficou 1 hora somente no hospital. Ela soube ir na hora certa e teve esse parto lindo, maravilhoso. Que ela mesma, né, no momento que ela tirou a foto, ela se sentiu guerreira, ela se sentiu feliz, porque ela sabe que todas as pessoas falavam com ela: parir no SUS é difícil, você vai passar por violência obstétrica, a dor é muito forte, você não vai conseguir parir. Então, naquele momento, ela se sentiu vitoriosa. Ela realmente conseguiu realizar o sonho que ela desejava. E aí, eu quero te falar que tudo que nós vamos falar hoje, não só foi a Virgínia que sentiu. A Andres falou aqui: eu estou muito segura, meu medo já diminuiu, eu estou conseguindo visualizar eu passando por cada fase. E a Júlia também falou que estava muito segura e confiante nesse processo. E aqui nós temos outro da Isabela falando que ela participou de todo o processo e que ela estava preparada com todo o conhecimento para o tão sonhado parto normal dela e que ela iria para o plantão e ela estava 100% confiante. Então é isso. Deixa eu voltar aqui. Tudo que nós vamos falar para vocês é baseado na nossa experiência e no nosso trabalho. Então, para quem chegou aqui caiu de paraquedas, eu e a Letícia, nós somos fisioterapeutas, especialistas em saúde da mulher, com ênfase em obstetrícia, e trabalhamos exclusivamente orientando e preparando gestantes na gestação e no trabalho de parto. Então, vamos chamar a Letícia para a gente entender como foi, do porquê. Se eu começar a soltar aqui os passo a passo, e eu preciso que vocês anotem, já peguem já peguem um caderno e uma caneta para vocês anotarem esse passo a passo. Mas primeiro a gente tem que explicar o método, né? Porque se elas não entenderem como a gente chegou nesse método, elas não vão entender o processo para talvez ser como a Virgínia, conseguir aplicar e ter o resultado. Então fala um pouquinho sobre o nosso processo, Letícia. Boa noite para todo mundo. Estão me escutando bem? Tá escutando, Thaís? Sim.
A gente testa aqui antes, gente, mas às vezes dá, dá uma confusão. Bom, vou contar um pouquinho como surgiu, né, o GPS. Para quem não conhece a minha história, né, eu sempre tive muito desejo de ter um parto normal. E desde da primeira vez que eu engravidei, né, sem planejar, nem morava aqui em Vitória, eu tinha esse desejo muito forte dentro de mim. E quando eu cheguei em Vitória, né, eu acabei mudando para cá, eu resolvi, né, buscar o que eu sabia que ia fazer a diferença. Então, eu contratei uma equipe maravilhosa de parto humanizado. O hospital que eu ia ganhar é aquele hospital que tem tudo que tem direito, né? Aquela banheira maravilhosa que eu já me imaginava parindo dentro dela. E falei, né? Como eu acabei de fazer uma especialização em saúde da mulher, né? Tinha defendido também um mestrado também nessa área, eu achava que isso era suficiente, né? Eu pensava, né? Eu vou ficar em casa, vou orientando meu marido, ensinando posições, na hora eu vou testando massagens e vai dar tudo certo. Afinal, eu tenho uma equipe maravilhosa, eu vou parir num hospital maravilhoso. Eu tinha uma única. Letícia? Foi a Letícia que caiu ou fui eu que caí? Deixa eu voltar aqui. A Letícia caiu, né? Deixa eu voltar com os comentários para vocês falarem para mim se vocês estão travando aí. Só um minutinho. Tô colocando a Letícia de novo. Aí, pronto. Aonde que eu parei? Que você tinha Uma única condição, gente, eu sou muito fraca para dor, tá? Eu tenho dor de cabeça que eu não consigo fazer nada. Eu tenho dor de coluna realmente que acaba comigo. Então eu tenho uma tolerância muito fraca, né, para dor. E quando eu pensava no parto, eu sabia sim que eu queria um parto normal, mas eu tinha muito medo dessa dor. Então eu achava assim, não, eu quero parto normal, mas eu vou parir com analgesia farmacológica. Eu preciso da analgesia farmacológica para conseguir parir. Né? Eu tinha esse recurso, então eu imaginei que ia dar, né, realmente tudo certo nessa questão, né? Quem que entrou aí, gente? alguém entrou. Pior que a pessoa não está vendo. Eu espero que a pessoa não entre pelada aqui. Pode Você não continuar, Lê, consegue tirar? eu vou tentar tirar, mas pode continuar. Tá. E o meu parto evoluiu muito rápido, né? Ele evoluiu rápido, eu lidei muito bem com a dor, né? Fiquei em casa com meu marido, usando a bola, usando o chuveiro, né? Então eu usei muito bem todos os recursos que eu tinha realmente ali. Ela nem viu Ela que não tá viu. junto aí da live. Oi, você tá na live ao vivo. Dentro de vocês, vocês já Olha estavam pro celular. 11h20 já. Pode vir, que eu vou tentar tirar aqui. Tá. E eu lidei muito bem com a dor, né? E logo meu parto, quando eu cheguei no hospital, eu já estava com 7 centímetros de dilatação. Então evoluiu muito bem, né? Muito rápido. Lá o processo eu continuei. Eu não estava com muita dor nessa hora, né? Então eu não precisei utilizar a analgesia farmacológica nesse momento. Só que quando eu cheguei a 10 centímetros, né? Eu me desestabilizei, né? Porque eu sabia que estava chegando o meu tempo limite. Naquela época, né, há 11 anos atrás, não era comum dar analgesia nessa reta final, né? Então a gente não tinha muita opção. Tinha que esperar realmente a fase ativa e não podia dar no período expulsivo, né, que era o período ali que eu estava começando, né? Eu já tinha dilatação total, faltava realmente a minha filha descer. E aquele medo, né, que eu tinha de não conseguir parir, acabou me travando, porque na minha cabeça eu só tinha uma escolha. Eu tinha que passar pelo parto normal, mas com analgesia. E isso acabou me desestabilizando. As minhas contrações pararam de acontecer. E aí eu comecei a entrar numa cascata de intervenções que a gente fala, né? Então eu precisei romper minha bolsa, eu precisei usar ocitocina, né? E minhas contrações não voltaram, porque aqui, né, eu já tinha encerrado, né, a minha experiência. E o meu marido, coitado, que eu achava que eu ia dar conta de ficar orientando ele na hora, né, explicando tudo que ele tinha que fazer,
Ele não sabia, porque eu estava ali na partolândia, que a gente fala, né, envolvido nos meus hormônios, sem saber falar nada. Ele não sabia como me ajudar para que eu continuasse no meu caminho, né? E aí eu acabei pedindo uma cesárea com 10 centímetros de dilatação. Né? Então, foi muito frustrante, né? Porque eu cheguei tão perto, eu tinha a equipe dos sonhos, eu tinha um hospital maravilhoso, eu tinha certa informação, né, daquilo que eu já tinha vivido, das minhas experiências, mas o meu parto não aconteceu, né? Não porque meu bebê precisou, né? Não porque eu tive uma real indicação da cesárea, né? Realmente eu não quis continuar, porque eu não tinha progresso, né? Porque o meu emocional realmente me travou. E conversando com Thaís, a gente começou a observar que isso acontecia em muitos partos que a gente acompanhava, né? A gente estava ali, às vezes, em muitos partos, e os partos paravam de ter uma evolução, né? E mesmo com todo o nosso apoio, a gente via que essas mulheres não estavam preparadas, né? Assim como eu não estava preparada para passar pelo trabalho de parto. E aí a gente começou a conversar um pouco mais sobre parto durante as nossas aulas, a explicar um pouco mais os processos e começamos a perceber que essas mulheres iam mais preparadas, mais seguras para o parto. Então não bastava só a gente estar presente no dia, a gente precisava fazer algo antes, né? A gente precisava ensinar essas mulheres e principalmente os seus acompanhantes, né? Porque eles iriam passar pelo processo, como que era o trabalho de parto, né? O que ia acontecer para que todo mundo tivesse segurança realmente e entender que o parto ele tem muitos caminhos, né? Como o meu, né? Eu podia ver ali que eu não tinha anestesia, mas eu podia, tá, cheguei aqui, tô bem, bora continuar, né? Então foi aí que a gente foi desenvolvendo o GPS e criamos, né, esse conteúdo realmente rico e eu pude viver depois, na minha segunda experiência, um parto muito mais tranquilo, onde eu tinha informação, eu me sentia confiante, segura, independente se eu ia precisar de anestesia ou não, se eu ia para cesariana ou não, eu estava entregue no meu trabalho de parto, eu estava pronta. O meu marido, ele foi o meu apoio, né, o meu suporte, porque ele também estudou e a gente formou um time maravilhoso junto com a Thaís. E essa entrega me permitiu ter uma experiência maravilhosa, né, um parto normal super rápido, né? Foi 1h17 de trabalho de parto, mas porque eu me permiti fazer diferente e investir realmente na informação, né? Porque mesmo que a gente acha que sabe demais, quando a gente tem, né, essa forma, né, ordenada ali, um conhecimento ordenado, um acompanhante muito bem preparado, as coisas fluem muito mais. E eu parei, né, com a mesma equipe, no mesmo hospital, só que muito mais segura e confiante. Então foi assim, né, que o GPS surgiu e hoje tem ajudado tantas mulheres, né, a terem essa tranquilidade no trabalho de parto. Exatamente, nós já acompanhamos, né, além dos em partos presenciais, mais de 2.000 mulheres e online, né, dando informação com cursos, mais de 1.000 mulheres. Então, assim, mais de 3.000 mulheres que puderam ter informação e ter uma transformação, né, ter realmente esse parto tranquilo, esse parto entregue, porque parto é visceral. Parto é da mulher e muitas vezes as mulheres entregam na mão do médico. Elas entregam, porque ela tem várias falas. Primeira fala é: eu contratei a melhor equipe, eu vi que ela é equipe renomada no estado e eu tenho certeza que meu parto vai dar certo. E a mulher não estuda nada. Quem vai sentir a dor? Quem vai passar pelo processo? Quem é a cabeça que vai estar ali pensando sobre o processo na hora? É a mulher. Então, se você não se preparar para a dor, se você não preparar o seu acompanhante, será mesmo que você vai chegar na hora certa do hospital? Porque quantas e quantas mulheres, mesmo tendo eu e a médica, né, antes da gente orientar essas mulheres de uma ordem cronológica com GPS, elas, mesmo tendo equipe, elas falavam assim: Thais, eu quero ir agora para o hospital. E a gente falava: ainda é fase inicial, tá cedo, é pródromos ainda, é uma fase latente, a gente nem sabe se é trabalho de parto mesmo. Não, mas eu tô com medo de acontecer algo com o bebê. E eu quero estar monitorada. E aí você vai para o hospital.
você tem 1 centímetro de dilatação, você tem 2 centímetros de dilatação, você acha que está passando muito do tempo, que passou 10 horas, meu Deus, tem 10 horas que eu estou no hospital e só tem 5 centímetros de dilatação. E aí você não sabe o que fazer. E sua cabeça, ó, só vai minando o seu trabalho de parto. Então, quando vocês entendem as fases, que a gente vai falar amanhã, sobre as fases, a hora certa de ir para o hospital, você entende que se suas contrações estão vindo 1 a cada 5 minutos, 1 a cada 10 minutos, ainda não é hora de ir para o hospital, é hora de viver a vida. Que foi com minha barrigudinha, quem estava nos stories acompanhando essa semana, né? Acompanhou na quinta-feira a minha barrigudinha, que ela ficou 24 horas em pródromos, em fase latente. E a gente foi na hora certa do hospital, porque ela pediu analgesia, porque ela queria descansar e estava com 7, 8 centímetros. Mas ainda assim, ela não estava em trabalho de parto ativo. Ainda assim, a gente precisou de intervenção. Porque se fosse esperar em casa, talvez demoraria mais umas 5 horas para evoluir, umas 10 horas. Então, quando a gente entende esse processo, as coisas fluem. E aí tem a fala de quem vai para o SUS, quem vai para o plantão. Ah, Thaís, mas o que adianta eu estudar? Eu vou chegar lá, vou passar por violência obstétrica, o médico vai falar que quer colocar ocitocina, que quer romper minha bolsa, e aí? E aí que você vai saber conversar com esse médico. Você vai saber como falar, você vai saber termos técnicos, que foi o que a Virgínia falou. Eu não sabia o que era mecônio, não sabia o que era dequitação, não sabia o que era ocitocina. E quando você sabe cada palavra dessa, qual é o significado, o que a ocitocina quer dizer, né? Na live de mitos de aquecimento, teve essa pergunta, né, Letícia? Ocitocina e analgesia é a mesma coisa, não é? Então, são coisas que pra gente que acompanha parto é muito tranquila, a gente sabe exatamente o que quer dizer, assim como feijão com arroz, mas para uma gestante que não estudou, não sabe o que quer dizer, por exemplo, colocar um sorinho. Ah, vou colocar um sorinho em você. Ah, tá bom. Coloca aí o soro para ajudar no parto. E esse sorinho, às vezes, vai dar uma contração atrás da outra que vai fazer você sentir muito mais dor do que deveria sentir. Então, olha a importância de você entender os termos técnicos e o que cada termo quer dizer, né? Então, a informação é para você construir uma ordem cronológica do que você vai passar no processo do parto. Independente se você vai para o SUS, vai para o plantão ou tem equipe, porque é você que vai passar. E aí não é só ela, né, Letícia, que tem que E o estudar. acompanhante também, né? E eu queria só falar do outro tipo de mulher, que são aquelas que falam, ah, não, vamos ver, né? O bebê vai decidir o que ele quer, eu tô preparada para o que daí vier. E elas acham que não vale a pena estudar, acham que estudar vai gerar mais medo, né? Começar a entender o processo pode gerar mais medo ao invés de tranquilidade. E, gente, acredite quando a gente fala que quando você não entende o processo, é aí que o medo vem, porque você não sabe lidar com nada daquilo. E por que o medo é tão ruim no trabalho de parto, né? Porque você não pode ir lá com medo e deixar as coisas acontecerem, deixar as coisas fluírem e ver como vai ser. Porque o medo, ele gera mais dor. Isso mesmo, né? O medo, né, acaba interferindo no processo, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu tive medo e eu acabei atrapalhando um processo natural. Então, quando a gente sente medo, a gente libera hormônios que são contrários ao hormônio que favorece o trabalho de parto. Eu gero mais tensão no meu corpo, né? Aquela figurinha, né, clássica do medo da pessoa toda encolhidinha. Então, eu vou gerar tensão e essa tensão vai aumentar a minha dor. Então, eu fico num ciclo totalmente ruim. Então, a gente fica funcionando ali. Então, são mulheres que relatam experiências péssimas de parto. Por isso que quando alguém descreve aqui pra gente, nossa, minha dor foi da morte. A gente pergunta, você tinha informação? Você tinha apoio? Você pode escolher as posições? Você pode participar da tomada de decisões? Porque se você responder sim para tudo isso, dificilmente você vai ter vivido uma experiência tão ruim de trabalho de parto, né? A gente percebe as nossas barrigudinhas que chegam depois na próxima gravidez querendo viver tudo de novo. A gente não é maluca, tá? Não queremos ter parto normal só porque a gente gosta de sentir dor, não. Então a gente percebe que flui. O que essas mulheres têm de diferença, né?
elas têm confiança, porque elas entendem o processo, elas sabem que vai doer sim, gente, porque dói, mas ela está confiante, ela consegue se entregar ao trabalho de parto, que foi o que eu fiz na minha segunda experiência, e isso leva a um estado de relaxamento, né? Então eu relaxo o meu corpo, e o que que essas mulheres têm? Muitas vezes um parto rápido, né? Porque elas realmente se entregam ao processo, vivenciam, e muito mais protagonismo, né? Porque se algo precisa mudar, elas vão ter muito mais consciência de conseguir mudar, né? E aí o acompanhante entra nesse ciclo, né? Porque uma das funções dele é permitir que essa mulher entre nesse ciclo positivo. O acompanhante tem a função de ser o suporte, né? Esse elo ali com a mulher, para que ela se sinta confiante, para que ela se sinta tranquila, para que ela se sinta apoiada. E se esse acompanhante não estudar, na primeira gemida, porque vocês vão gemer, tá? A foto em cima da Thaís ali, ó, a mulher gritando, se o acompanhante te ver desse jeito, ele vai pirar, né? Ele vai achar que isso não é normal, porque as pessoas associam grito a sofrimento, né? Como se fosse uma dor muito ruim. E não é, né? Quando a gente entende o processo, a gente entende que vai doer sim, vai ter grito sim, vai ter sangue sim, mas é o processo que a gente precisa passar, né, para trazer o nosso bebê, né? Então, acompanhantes que estão assistindo aqui, né, deve ter vários, né? É muito importante a presença de vocês no estudo, né, Thaís? A gente percebe, assim, que é o que faz a diferença. Até o olhar que vocês dão vai incentivar ou desestimular a mulher que está em trabalho de parto. Exatamente. Então, agora, nós vamos explicar o nosso método passo a passo. Então, eu preciso, vocês já pegaram um caderno, já pegaram a caneta, depois eu quero ver esses resumos, se vocês realmente anotaram tudo que realmente é importante. E depois postem pra gente, marco@gestavida, tá? Peguem o caderno e já manda aviãozinho, principalmente para a pessoa que vai te acompanhar. Quem é essa pessoa? É o marido? Pode ser o marido, pode ser a irmã, pode ser a esposa, pode ser a mãe, pode ser qualquer pessoa que realmente queira se preparar para o parto junto com você, tá? Então, muitos maridos talvez não querem estar junto no parto. E a gente vai falar sobre o acompanhante, né? Acho que na última live, na segunda-feira. Nós vamos falar da importância desse acompanhante profundamente. Então, você tem que escolher a pessoa que realmente quer estar junto com você, quer participar do processo ativamente. E não só falar, tá bom, eu vou com você no dia do parto. Ou então, não, o parto é o que você desejar. Você que vai passar pelo processo. Se for parto normal, é o seu corpo. Se for cesárea, é o seu corpo. Mas eu não quero saber o que você vai passar. Eu não preciso estudar. Mas olha aqui, ó. O pai não está sentado fumando charuto esperando o parto, o bebê nascer igual antigamente. Ele está ali junto. Ele está ali agachando, abraçando, entrando no chuveiro. Então, ele tem que entender como que é esse processo, né? E a gente vai falar mais dele agora. Então, vamos lá, tomem nota, que agora nós vamos falar qual é o método do GPS, o passo a passo que a gente faz. E o primeiro passo, o mais importante, Letícia, é ter um motivo para parir. Por que você resolveu parir, Letícia? Nossa, assim, de supetão, gente, faz tanto tempo. Mas eu tinha, assim, muitos motivos, né? Primeiro que eu sabia dos benefícios, né? Tanto para o bebê quanto para mim, né? Eu queria viver essa experiência realmente de trazer o meu filho, né? Pelo meu corpo ali, vivenciar realmente esse processo desse bebê chegar através de mim, né? Eu queria realmente ter esse protagonismo, ser a primeira a receber ali. Eu queria viver todo esse momento, né? Eu já via as mulheres parindo, né? Durante o meu período de acompanhamento lá na especialização e eu achava aquilo incrível, né? Eu falava, gente, eu preciso viver realmente essa experiência, né? Então eu tinha muitos e muitos motivos, então isso foi muito bom, né? Para eu poder realmente chegar lá e encontrar esse motivo é tão importante, gente. Por quê? Porque já falamos aqui várias vezes que dói, né? Vocês estão vendo que a gente não está enganando ninguém. Pensem bem que barco vocês estão se metendo, né? Então dói. Então, se a gente não tem um motivo muito forte, na primeira dificuldade a gente desiste. A gente
não vai querer mais, né? Porque a gente se sente perdido e a cesárea é muito mais fácil, né? A gente vai para ela rapidinho, em 5 minutos o bebê está no colo. Então a gente precisa ter muito mais do que um motivo até, né? E encontrar esse motivo faz toda a diferença. Então escreve aqui pra gente, os comentários estão desativados. Mas pensa um pouquinho, escreve aí no resumo o que que te leva a querer o parto normal. Qual é o seu grande motivo para passar, né, pelo trabalho de parto? E os seus Não motivos, Thaís? adianta falar recuperação, né? Porque a recuperação, gente, na hora da dor forte, que vem a contração, você não tá nem aí para a recuperação do parto, você quer se livrar da dor. Então é um motivo fraco, é um motivo que realmente não vai te levar além. O meu motivo era realmente sentir a emoção do nascimento, sabe? Eu sabia tanto dos benefícios, da recuperação, de tudo, mas eu queria passar por aquele momento de pegar o bebê saindo pela vagina, colocar no meu braço. Era cada emoção, né? Eu comecei a acompanhar partos em 2008, lá no SUS, e eu fui ter bebê em 2016. Então, a cada parto que eu via, mesmo sendo um parto difícil, muito doloroso ou com muitas dificuldades, eu queria passar por aquele processo. E era uma coisa que a minha obstetra sempre perguntava: Thaís, você tem algum medo? E eu falava: não tenho. Eu já passei por tanta coisa e olha, eu tive perda, gente, né? Nem tudo é uma caixinha, não é, nem tudo é redondinho. Então eu já acompanhei mais de 1.000 mulheres, não acho que isso é uma coisa comum, né? Mas eu já tive uma perda de uma mãe faleceu, não foi por conta do parto, mas foi por conta de complicações da gestação. Já tive perdas de bebês, então eu já tinha passado por tudo, partos bons, partos ruins, e mesmo assim eu queria viver aquele parto. Né? A Letícia de vez em quando me perguntava também, você lembra, Lê? Se eu tinha medo e tal, e eu falava assim, tô pronta, Falei que porque a Thaís dói é a mesmo. única que eu conheço na vida que não tem medo. Essa mulher é poderosa mesmo, girl power. Que ela falava: Letícia, eu não tenho medo de nada. Eu falei: nem da dor? Não. Nem de não sei o que. Ela: não. Eu falei: gente, mas como? Você é a única que não tem medo, né? E realmente ela não tinha, né? Então, acho que quando a gente tem esses motivos realmente muito fortes dentro da gente, isso vai levar a gente cada vez mais perto do sonho, né? E os acompanhantes precisam conhecer também o nosso motivo. Porque naquele momento, né, que a gente está ali pensando realmente em mudar de rota, né, pensando muitas vezes até na cesariana, quando a gente tem várias opções ainda, né, uma palavra que o acompanhante fale, né, ou quando você tem um acompanhamento, né, de uma fisioterapeuta, de uma doula, e que te relembre o porquê você quis passar por aquela experiência, isso te dá aquele alerta, né, opa, realmente, eu preciso continuar, eu quero continuar, né. Então, a gente precisa falar dos nossos motivos para as pessoas que estarão envolvidas ali no trabalho de parto também. Espero que vocês já tenham um motivo em mente e já tenham anotado. É muito importante você escrever. O processo de escrita reforça na nossa mente o que a gente deseja. Então, escreve e depois mostra pra gente também, que eu quero saber. Põe lá, tira foto e põe no @gestavida, marca a gente pra gente ver. E aí, a segunda questão é se planejar. Nós precisamos planejar o nosso parto. Ah, Thaís, mas vocês vivem falando que parto é uma caixinha de surpresas. Então, o que eu vou planejar se tudo pode sair fora da rota? Justamente para conhecer as rotas. Então, quando você vai fazer uma viagem de carro, você vai conhecer todos os caminhos, né? Hoje em dia você tem o GPS. Então, o GPS, ele vai te mostrar. Se tiver uma rota fechada, ele vai te mostrar outra saída para você chegar no seu objetivo final. Então é importante a gente se planejar e entender as rotas, porque o parto normal não é só uma rota. Eu comecei com contração, a contração evoluiu e meu bebê nasceu. Quem dera se fosse fácil assim. Mas não, existem milhares de rotas e você precisa conhecer cada uma delas. E aí eu quero perguntar para vocês: vocês sabem o que é plano de parto?
conhecem algum plano de parto? Aqui no Gesta Vida nós temos um plano de parto exclusivo das nossas pacientes, que nós vamos mandar se a gente atingir 500 pessoas. O que você acha, Letícia? Mandar lá para o grupo. Isso aí. A gente já vai Já mandar, encaminha. a gente já vai mandar que eles já ganharam o PDF do que levar na maternidade, que não é só o que levar para o bebê, porque a gente só pensa no bebê, mas é levar para o bebê, de comida, para o marido, para o que usar no trabalho de parto. Então é um PDF completo. E agora, se a gente atingir aí 500, a gente manda nosso plano de parto, não manda? Mandamos, A gente com pode mandar. certeza. Então tá bom. O plano de parto, então, é esse script, é esse roteiro do que você deseja no parto. Nesse plano, você precisa conhecer todos os itens. Então, lá vai ter sobre a ocitocina. Você deseja ou não usar a ocitocina? Você sabe o que é a ocitocina? Analgesia. Você deseja ou não usar a analgesia? Então, você vai conhecendo ali todos os itens e tudo que pode acontecer no seu parto. E vai desenhando qual é o seu parto dos sonhos. Então, primeiro, a gente faz o plano A. O plano A já anotem aí no papel. Se você pensar no seu trabalho de parto, como que você imagina esse trabalho de parto? Qual seria o parto perfeito para você? Anotem agora no papel. Qual é o parto perfeito para você? É rompendo bolsa e ir para o hospital? É com contração indo para o hospital? Quem que vai estar junto? Vai ter intervenção? Analgesia? Não vai ter? Pensam e escrevam. Esse é o plano A. É um parto redondinho, é o parto dos seus sonhos. O plano B é meu parto, por exemplo. Meu plano de parto é um parto redondinho, que eu entro em trabalho de parto, não preciso de nada, consigo lidar com as dores, não preciso de analgesia. Chego no momento certo no hospital e meu bebê nasce, saudável, lindo, maravilhoso, nos meus braços. Esse é meu plano A. Meu plano B, eu vou pensar, o que pode dar errado nesse plano? Então, o que pode dar errado nesse plano? Ao invés de eu começar com contrações, eu posso começar com bolsa rota. Então, minha bolsa pode romper e eu posso não ter contrações. E agora? Agora eu vou direto para a cesárea, Letícia? Com certeza não, né? A gente tem um mundo de possibilidades aí depois da ruptura da bolsa. Então a gente pode simplesmente esperar, ver se as filtrações vão começar sozinhas, né? E aí a gente tem opções, né? Se o Streptococcus der positivo, se der negativo. Então, se der positivo, a gente precisa já iniciar o antibiótico. Se der negativo, a gente pode esperar 18 horas, né? Então, ó, só com a bolsa rompida já deu mais 2 rotinhas, né? Aí podemos esperar para ver se essas contrações começam e pode induzir esse trabalho de parto com medicação, né? Então, o parto induzido é uma opção. Outro medo aí de vocês que manda e desmanda aqui nas nossas caixinhas de pergunta, todo mundo desesperado com a indução, porque não conhece, né, essas possibilidades e fica sempre escutando o que as pessoas falam sem conhecer como que ela deve ser feita, né? Então, uma dessas possibilidades é a indução, e aí tem o comprimido, a ocitocina, né? Tem a tentativa com exercícios, né? Que a Thaís até falou nessa última barrigudinha, que ela tentou trabalhar com posicionamentos, com exercícios para ver se estimulava e depois foi para a ocitocina. Então, olha o tanto de caminho que a gente tem. Pode ser que coloque a ocitocina, né? Que fique demorado demais, né? Que você comece a ficar ali cansada, né? E que talvez a gente já tenha mais um outro caminho, que seria mais uma possibilidade, né? Ou para ir para uma analgesia, ou até mesmo a cesariana, que é o plano C, né? O plano C já é o parto, né? A cesariana. Então, a indução, né? Indução, analgesia, qualquer procedimento de intervenção no trabalho de parto é o parto com intervenções que a gente fala. E a cesárea também tem que ser feita, né? Também tem que fazer o plano da cesárea, porque você tem, sim, possibilidades, né? Da hora ouro lá, do acompanhante cortar o cordão umbilical, né? De você talvez manter uma musiquinha ali perto de você para ter um parto realmente mais tranquilo, de você ter o seu acompanhante ali do seu lado. Então, a gente tem, sim, que pensar também na possibilidade da cesariana, né? Porque, como o Thaís falou, o parto, ele é cheio de rotas e a gente nunca sabe
como ele vai ser, né? E por isso que o plano de parto ele é tão importante, porque às vezes vocês acham que vai chegar ali, né? Vai ler e vai falar, ah, tá, que é isso, e vai seguindo tudo aquilo como se fosse realmente um roteiro. Mas não é assim, né? Porque lá no trabalho de parto tudo pode acontecer, né? E é por isso que o plano de parto não é só no papel, né, Thaís? Não tem como ficar só ali naquele papel. Eu brinco, né, que o plano de parto a gente tem que rasgar, porque ele tem que estar na nossa memória. É claro que a gente pode usar o plano de parto, por exemplo, para protocolar no hospital, para ser mais um meio de segurança contra a violência obstétrica. Ele é muito bom e é muito utilizado também durante o pré-natal para você entender se seu médico é cesarista ou não. Então, a partir do momento que você faz o plano de parto, você vai levar para o seu médico na consulta de pré-natal. Não importa se é o seu médico da equipe, contratado, que é super humanizado. Não importa se é o médico que está te atendendo no pré-natal e você vai para o plantão ou para o SUS. Por quê? Porque o médico pré-natalista, o dever dele é tirar todas as suas dúvidas do trabalho de parto, para que você consiga realmente ter um trabalho de parto tranquilo. Então, quando você tem um plano de parto, você vai saber identificar de acordo com a sua vivência. Então, eu, Thaís, vou para o SUS. Então, na próxima consulta, eu vou perguntar ao médico pré-natalista: qual hospital você me indica aí? Qual que é mais favorável a ter um parto humanizado? Qual que eu tenho direito à analgesia? Qual que eu não tenho? Isso, o médico vai tirar suas dúvidas. Se é um médico de equipe, você vai falar com ele: olha, eu gostaria de um parto totalmente natural, sem analgesia, sem nada. Então, não me ofereça analgesia. Ou então, ao contrário, tem muitas mulheres que querem o parto normal e querem sentir menos dor. E elas falam: Thaís, olha, eu quero te contratar, eu contratei uma equipe, eu contratei médico, tem enfermeira obstétrica, mas eu quero que assim que eu puder, eu quero tomar analgesia. E o seu médico da equipe precisa saber disso, porque muitas vezes os médicos constroem um parto ideal para aquela gestante. E se você não se comunicar com o seu médico para entender qual é o seu parto ideal e qual é o parto ideal que ele acha, pode ser que na hora do parto isso dê conflito. Que você queira analgesia, ele acha que não, você aguenta, você pode mais. E a sua sensação do trabalho de parto não ser boa. A sua experiência de trabalho de parto não ser boa. Por quê? Por mais que você tinha um médico contratado, uma doula, uma fisioterapeuta, uma enfermeira obstétrica, porque você não comunicou o que você desejava com a sua equipe. Então, veja a importância desse plano de parto, independente de onde você vai. Então, você tem que se comunicar e comunicar também com o acompanhante. Esse acompanhante tem que construir esse plano de parto junto com você. Por quê? Se ele não souber os seus desejos, também vai ser difícil ele conversar com o médico. Porque a gente fala, né, que o trabalho de parto, vocês têm que estudar para se entregar para o processo. E o que é isso? Você não tem que ficar pensando, não, agora eu posso tomar analgesia, eu tenho citocina, eu tenho todas as possibilidades. Ou então, agora eu estou na fase de transição. Não. A gente não quer que você fique falando as fases, que você saiba exatamente que fase você está em trabalho de parto. A gente quer que você saiba tudo para incorporar essa informação, como dirigir o carro, por exemplo. Então, quando você aprende a dirigir, você tem que passar a marcha, tem que pensar no que você vai fazer, que horas você vai frear, o que você tem que apertar. Mas quando você incorpora essa informação, você fala até no celular dirigindo. Então, isso entra no seu corpo, você já sabe o que fazer. E é isso que a gente deseja para cada uma de vocês que está aqui. Que vocês incorporem essa informação, não tenham medo, tenham tranquilidade e segurança de saber exatamente o que está acontecendo, de não achar que está tudo fora de controle. Então, por mais que tenham intervenções ou vocês tenham que tomar decisões, vocês vão tomar decisões conscientes, sabendo exatamente o que vocês querem. Então, a gente precisa fazer, no mínimo, 3 rotas, né? De um parto totalmente natural, como seria, um parto com intervenção, o que você quer e o que você não quer, e uma cesárea. Se virar cesárea, quando que você deseja para cesárea?
Quando, se virar cesárea para uma indicação médica, como que você quer essa cesárea? Tem gente, eu tive uma amiga que foi para uma cesárea e ela não tinha conversado com a médica, que ela queria entender o processo, queria saber, ó, agora a gente vai cortar a sua barriga, ó, o seu bebê tá quase nascendo. E ela falou que ela deitou e que 5 minutos depois apareceram com o bebê do lado. A sala tava em silêncio. E, aqui é o seu bebê. Ela falou, não, esse não é meu bebê, eu acabei de deitar. Ela não reconheceu o próprio bebê. Por quê? Porque na cabeça dela, ela tinha acabado de deitar. Como assim? Já tinham tirado o bebê da barriga dela? E o relato dela é muito duro, porque ela fala assim, eu demorei para reconhecer que aquele era o meu próprio bebê. Eu achava que ainda estava no processo de cirurgia, que aquele bebê não era meu. Então eu levei um choque quando me mostraram o bebê. Ao invés de eu, nossa, meu filho, ter a emoção de ver meu filho pela primeira vez, eu fiquei em conflito na minha cabeça de entender, esse bebê é meu mesmo? Será que é meu? Então, olha a importância de você conversar com a equipe, mesmo na cesárea. De pelo menos saber, olha, eu quero ver o bebê saindo, ou então me fale, ó, o bebê vai nascer agora, me fala na hora que o bebê vai nascer. Para quando eu ter o meu encontro, eu saber que aquele bebê é o meu bebê, né? Isso é muito importante. E aí a gente vai para a parte 3, né? Para o item 3, para você não ter medo da frustração. Por quê? Quando a gente sabe todos esses caminhos, vai ter frustração? Thais, eu estudei tanto, eu me preparei tanto para esse parto, eu fiz fisioterapia pélvica, eu fiz baby boom, eu fiz o GPS, eu fiz tudo e fui para uma cesárea. Vai ter frustração? É claro que vai, você mudou de rota. Não é a primeira rota que você desejou. Mas a frustração acaba assim que você vê o bebê, porque você entende o motivo de você ter ido por esse caminho. Entende a importância de você entender o final de uma cesárea, de finalizar numa cesárea? Então, um erro muito comum que a gente encontra com as mulheres aqui na internet quando a gente conversa com barrigudinhas, ou quando a gente escuta relatos, né, que muitas das mulheres colocam os relatos de como foram os partos dela no nosso Instagram, mandando mensagem inbox, eu só pensava no parto normal. Eu estudei sobre o parto normal e eu só tinha esse caminho. Eu não me preparei se virasse uma cesárea. E a frustração acabou com o meu puerpério, né? E essas mulheres têm puerpérios muito difíceis, né, Letícia? Com certeza, né? E a gente até brinca, né, do parto dos sonhos, né? E às vezes quando a gente usa esse termo, vocês podem até imaginar, então vai ser aquele parto normal, rápido, né? Daquele jeito que quando conta eu falo, eu quero isso para mim. Mas não, gente, parto dos sonhos, né? É isso que a Thaís falou. É você participar como protagonista de todo o processo, né? Sabendo de cada decisão, sabendo do porquê que você precisou mudar de rota, sabendo por que você precisou de uma indução, de uma anestesia, até mesmo de uma cesárea, mas com aquela sensação de dever cumprido, né? De não, eu fui até o meu limite, eu fui até onde era seguro, eu participei, eu fui protagonista fui protagonista do meu trabalho de parto, e essa foi a minha história, né? Esse foi o meu final feliz, né? Porque quando a gente fala em preparar para o parto, a gente sabe que a grande maioria vai sim ser possível, né, ter um parto normal, né? 85% das mulheres podem ter um parto normal, só 15%, né, o índice recomendado pela Organização Mundial de Saúde, somente 15% vão precisar de uma cesárea, né? Então a maioria vai conseguir sim passar pela experiência do parto normal. Mas e se não der certo, né? Essa sensação de que, nossa, eu não fui enganada, eu não passei, né, por uma situação desrespeitosa, né? Eu tive o meu bebê, e é isso que a gente percebe das nossas barrigudinhas, né? Elas mandam aquela foto da cesárea, não com vergonha, mas aquela foi a história dela, né? Foi o parto possível ali para a experiência delas. Então, isso é o mais importante. Nunca tirem isso da cabeça de vocês. Quando a gente quer, né? Quando a gente engravida, a gente não pensa, eu engravidei, eu vou ter um parto normal, né? O meu desejo da vida é ter um bebê, é eu ter um parto normal. A gente pensa no nosso bebê,
saudável, no nosso colo, né? E tudo que virá depois, né? Então, a preparação é para começar pelo parto normal, mas sabendo que a gente pode, sim, ter várias mudanças no caminho e que tá tudo bem, né? É a sua história e isso que é o mais importante. Isso vai ajudar muito a lidar realmente com essa frustração, que como Thaís falou, existe sim, né? Existe sim a frustração. A gente não pode dizer que não existe, mas é uma frustração com aquela sensação de que, nossa, mas valeu a pena tudo que eu vivi, tudo que eu estudei, no próximo parto a gente tenta de novo e vamos embora, né? É isso que a gente percebe de uma mulher que está bem preparada e bem acompanhada, né? Exatamente, isso fez lembrar da primeira aula, que era a aula bônus, né, do nosso curso, que é justamente da história da Thaís, que passou por 3 gestações. Vou dar um spoiler aqui. Cada gestação diferente, cada parto diferente. E por que que a gente coloca ela como a primeira aula live bônus para vocês? Porque vocês têm que aprender a lidar com a frustração, tem que ser um choque de realidade, entender realmente o que é importante nesse processo de conhecimento, de informação e de aprendizado. Será que realmente eu tenho que ficar radical em relação ao parto normal? O que será que é humanizar esse parto? Né? Quais são as minhas escolhas? Então a gente coloca essa live como a primeira para dar um choque de realidade para vocês. E assim, não tem uma pessoa que não fala dessa live, né? Que é uma live intensa, mas é maravilhosa, que faz abrir a mente da barrigudinha, da nossa gestante, e falar assim: peraí, para que eu tô aqui? Eu vim para que estudar sobre o parto, né? Eu quero meu bebê saudável no colo e eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Então, fazer de tudo é sim trocar de médico, é sim procurar um hospital, ir atrás de hospital no SUS que vai te respeitar no parto, é sim procurar a melhor equipe de plantão que você vai conseguir parir, né, no particular, né, pelo plano de saúde. Então, é assim arregaçar as mangas para que você tenha essa vivência maravilhosa. E também é sim passar por uma cesárea se for muito bem indicada ou se for pela sua escolha, porque humanizar é respeitar a escolha da mulher. Então, sim, se você desejar ir para uma cesárea, tem algumas pessoas que falam, né? Thais, eu estou te contratando, você não vai me deixar ir para cesárea de jeito nenhum. A gente tem aqui a informação, a nossa base para construir a nossa casa mesmo sólida é a informação. Então, todas as gestantes que nos contratam, elas recebem o GPS para o parto. Por que que elas recebem isso? Porque a gente sabe que ela só vai poder escolher se ela tiver informação. E a partir daí, no trabalho de parto, a gente vai discutir o plano de parto antes do parto. E no trabalho de parto, se algum momento ela pedir cesárea e estiver de acordo com o pedido dela, ela vai sim para cesárea. E quem sou eu para falar com ela? Não, agora você vai parir de parto normal, porque você me contratou, então você vai sim parir de parto normal. Não, eu tenho que respeitar. E a equipe vai respeitar. E aí nós vamos para o número 4 da nossa lista, né? Faça uma lista de medos referente ao parto. A gente precisa conhecer exatamente o que a gente tem medo, o que a gente não tem medo. Por quê? Porque só falar que você tem medo do parto normal é muito amplo. A gente precisa saber, quando a gente vai passar por um processo, exatamente de que eu tenho medo. E aí nós fizemos essa pergunta para vocês, né? E tem gente que fala assim: eu tenho medo da laceração, eu tenho medo de rasgar, eu tenho medo de violência obstétrica, mas qual violência? Eu tenho medo de ocitocina, das contrações serem uma atrás da outra. Então eu quero que vocês listem pelo menos 5 medos referentes ao parto normal. E aí, a partir desses 5 medos, a gente vai destrinchar cada medo. Então vamos dizer, você tem medo de laceração, medo de rasgar o seu períneo na hora que o bebê está passando. Tem até uma foto aqui maravilhosa. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se consigo aproximar. Linda, né? Rasgar o seu períneo na hora do parto. Então, o que você pode fazer
Tem alguma coisa que você pode fazer para prevenir? Para diminuir as chances de laceração? Então, você vai estudar sobre isso. Tá, então eu posso fazer fisioterapia pélvica, eu posso entender qual é a melhor posição para eu parir, eu posso ver o que a equipe não deve fazer para evitar uma laceração. Então, você vai destrinchar cada medo desse. E isso vai te dar mais segurança. Então, fica de dever de casa para vocês escreverem os 5 medos. Se vocês quiserem também que a gente comente sobre os seus medos, marca o Gesta Vida e a gente escolhe alguns para comentar, porque aí a gente vai destrinchar para vocês cada medo desse, tá certo? E aí, o quinto passo a gente já falou demais, que é o acompanhante, né? O acompanhante é um pilar no trabalho de parto e de sustentação. Então, sem ele, a mulher não consegue parir sozinha. Uma vez veio uma gestante aqui que fez o GPS do parto, inclusive, aqui no Gesta Vida, e eu perguntei, ela estava com 36 semanas, eu perguntei, e aí, tá preparada para o seu parto? Ela falou, tô super preparada, Thaís, tô tranquila, tá tudo certo. E o marido dela morava em outra cidade. Eu falei, e seu marido já tá aí? Ela, não, meu marido não tá aqui. Eu falei, nossa, mas quando que ele vai chegar, né? Fui perguntando. E ela foi para a consulta dela. Quando ela voltou, ela falou assim, Thaís, a gente conversou e tal, e eu fiquei pensando, né? E se ele não chegar a tempo? Será que eu consigo parir sozinha? Eu falei, parir sozinha você não consegue. Você precisa de um apoio de sustentação. Você tem uma irmã? Você tem um... Ah, mas minha irmã não vai, ela não quer nem estudar, minha mãe não vai, ninguém vai. Eu falei, contratou uma doula, uma fisioterapeuta? Ela, então, você não tem vaga não? Eu falei, olha, eu vou viajar semana que vem, então eu não posso te pegar, infelizmente. E ela foi pensando sobre isso, eu falei, conversa com a Letícia vai poder te ajudar. E ela entrou no banheiro. Ela entrou no banheiro e me chamou, tá? E você pode vir aqui? Quando ela me chamou, ela falou assim, o que é isso na minha calcinha? É isso que eu tô pensando? Eu falei, é. Você liga pro seu marido para comprar passagem porque sua bolsa acabou de romper. E aí ela entrou em pânico. Ela falou assim, como assim? Eu tô com 36 semanas, meu marido tava no Rio de Janeiro, tá no Rio de Janeiro, eu não tenho ninguém. E agora, Thaís? Agora você colocou essa pulguinha atrás da orelha, né? Eu preciso de alguém. E ela falou, você tem disponibilidade para me acompanhar agora? Eu falei, eu tenho. E eu fiquei com ela, esse trabalho de parto foi muito rápido. E eu fiquei com ela chegou a 10 centímetros muito rápido, mas ela não pariu naquele momento que ela chegou a 10 centímetros. Por quê? Porque ela queria o marido dela. E foi tão engraçado isso, porque o marido dela só chegava 10 horas no aeroporto. E ela chegou a 10 centímetros, eu acho que umas 8 horas da noite. E quando ela chegou a 10 centímetros, a gente conversou, eu, a equipe, tinha uma enfermeira obstétrica também, se a gente deveria fazer alguma coisa para estimular essa descida do bebê, para ela chegar realmente e ter o bebê ou não. E eu falei com ela, olha, eu conheço essa barrigudinha, ela teve no GPS, a gente conversa com eles, e eu sei que ela queria muito que o marido dela acompanhasse o parto. Então ela não vai parir até ele chegar. Então vamos deixá-la no processo de alívio de dor. Então a gente não fez nada que fosse estimular o nascimento, mas a gente foi trabalhando com ela o alívio de dor, massagens, posicionamentos, chuveiro. Deu 10 horas, que era a hora que ele chegou no aeroporto, ele mandou mensagem. E aí eu falei, olha, ele tá no aeroporto, ele tá chegando. E ela começou a sentir um pouquinho de puxo. Ele entrou na sala, eu falei, eu vou deixar eles dois sozinhos. Ela tava no chuveiro, ele entrou no chuveiro com ela, eu fechei a porta, eu falei com a equipe, daqui a pouquinho nasce. Mas não deu 3 minutos, ele me chamou, Thaís, ela falando que tá nascendo. E ele nasceu. Então, percebe que como a nossa cabeça manda, né? O acompanhante, ele vai te dar todo o suporte, segurança. Eu tinha muito isso com meu marido, né? Eu queria muito vivenciar isso com meu marido. Então, você ter essa segurança vai fazer toda a diferença, principalmente na troca de olhares, no fato de que você sabe que essa pessoa te conhece profundamente e sabe até onde você quer ir, até onde não quer ir, né? Então, o acompanhante é essencial no seu trabalho de parto. Busque quem vai ser o seu acompanhante. Se é seu marido, se é sua amiga, se é sua irmã, se é sua mãe, se é seu pai. A gente já teve uma barrigudinha no GPS que o pai fez o curso junto e o pai acompanhou, foi maravilhoso. A gente já teve que a mãe acompanhou também.
Então, essa pessoa precisa entender tudo que você vai passar, né, Letícia? E por último, é a informação. Invista em informação. A informação é o que vai abrir os caminhos para você, é o que você vai entender que eu não estou sentindo isso à toa. Meu Deus, quando que isso vai acabar? Você vai entender o processo. Tem uma cena que eu me lembro até hoje, que eu vivenciei no SUS, que para mim foi uma cena muito forte. Foi logo quando eu comecei a estudar obstetrícia e a gente fazia assim, era igual residência médica, né? A gente estudava e ia atender as pacientes no hospital. E eu cheguei na sala de parto, gente, sem brincadeira, ela tava com tanta dor, essa barrigudinha, ela tava com tanta dor, e ela não sabia o que estava acontecendo. O médico falava, não, fica aí que daqui a pouquinho seu bebê nasce, seu bebê já vai nascer, tá tudo certo. Ela falou, não, isso não é certo, a dor tá muito forte, eu vou morrer. E ela começou a bater a barriga dela na parede. Tamanha dor que ela tava. Então ela não sabia o que fazer, ela não sabia quando aquilo ia acabar, ela estava em desespero. E eu falo assim, se você for para Disney, né, entrar naquele elevador que cai, sem saber que ele vai cair, você tem certeza que você vai morrer. Porque, eu entrei no elevador, o elevador tá caindo, eu tenho certeza que eu vou morrer. Então, imagina a sensação de desespero quando você não sabe o que vai acontecer. Então, a informação é o que vai te dar segurança para você chegarem além, né? Ir além. Ela é a base, né, de tudo, né? Então, tudo isso que a gente foi falando, né, ela começa realmente pela informação. Com informação você vai conseguir ver se o seu médico que te acompanha, que às vezes você está pensando em contratar, se é uma boa opção ou não, né? Se aquilo que ele te fala vai de acordo com aquilo que você percebe que é verdadeiro. Você vai conseguir decidir o hospital, porque você vai entender sobre a hora ouro, sobre as intervenções realmente necessárias, né? Então, se esse hospital, por exemplo, faz muita episiotomia, né, de rotina, que a gente sabe que realmente não tem necessidade, então será que é o melhor lugar para você parir? Então, a informação ela vai te dar essa segurança, tranquilidade, você vai conseguir fazer o seu plano de parto com muito mais segurança, né? Você vai conseguir, junto com o seu acompanhante, aprender a lidar com a dor, né? Que vai ser o assunto da nossa última live da Semana da Gestante. Então, essa mulher que a Thaís relatou, ela nem sabia que ela podia, por exemplo, ir para o chuveiro, sentar numa bola, receber uma massagem, às vezes só concentrar na respiração. Então, existem muitas formas da gente lidar com a dor no trabalho de parto. E sem estudar, a pessoa não sabe, né? Ela fica realmente assim, perdida. Eu lembro uma vez também no hospital, eu fui acompanhar meu primo no hospital público, e normalmente são aquelas cortininhas, né, que vão separando. E eu cheguei com ele e a gestante, né, e já fui trabalhando, a gente foi pro chuveiro, colocamos uma música, e as mulheres que estavam deitadinhas, estava todo mundo deitada, desesperada, né, gritando ali com dor, sem saber o que fazer, e eu desesperada lá junto, assim, querendo, eu falei, não, gente, eu vou ter que ir lá falar com ela. Coletivo. Nossa, eu preciso ir lá ajudar de alguma forma. E aí fui na cortininha e me apresentei e falei, então uma das mulheres foi super receptiva comigo, aí eu falei, vai lá pro chuveiro, solta essa voz, né? Você entra nessa bola que a gente tem disponível. E tinha recurso dentro do hospital. Hoje, muitos hospitais já têm, gente, um chuveiro, uma bola, né? Um lugar que você dê para caminhar. E essa que me escutou foi muito legal, porque ela pariu muito rápido, porque ela realmente soube o que fazer, mesmo com essa conversa, ela teve o seu bebê rápido. E a outra continuou exatamente na mesma posição, deitada, gemendo de barriga para cima, atrapalhando realmente a evolução do trabalho de parto, né? Então, nasceu a gestante que eu tava, nasceu a outra que eu orientei, que foi pro chuveiro, e essa terceira ficou ali. Ela não tinha, né? Se talvez ela tivesse acesso à informação ainda na gestação, para saber que movimentar é bom, que talvez o acompanhante ali, o acompanhante como? Sentada no sofá olhando para ela, né? Então, né, eles não tinham realmente informação nenhuma e não sabiam como passar
pelo trabalho de parto, né? Então, depois essa que pariu veio me agradecer, ela estava ótima, toda sorridente, então a gente percebe o quanto realmente a informação, ela dá essa confiança e dá essa tranquilidade, né? Ela é realmente o caminho. E não é só escutar ali não, né? Quando a gente tem realmente esse processo de informação que a gente entende o parto, né? A gente brinca que elas brincam, né? Nossas barrigudinhas, que elas viram quase da área de saúde, de tanto que entendem do trabalho de parto e conseguem conversar com a equipe, conseguem pedir, né? Falar das intervenções bem-vindas lá, quando já estão indicando a cesárea. Então, a gente percebe o quanto que isso protege vocês da violência, protege de ter um parto demorado demais, protege de ter muita dor, né? Então, a informação, ela é realmente o pilar, né, de um parto, uma experiência realmente boa de trabalho de parto. Quem tem informação se entrega, relaxa, tem confiança e tudo flui, né? E sim, você deve estar pensando, tá, mas só quem tem dinheiro consegue isso. Não, gente, vocês conseguem ir atrás de informação. O nosso próprio Instagram, aquilo ali é ouro, tem todas as informações ali. Basta você arregaçar as mangas e estudar. E sim, para quem quer ter uma orientação cronológica, o passo a passo, o que eu tenho que estudar primeiro, depois, eu quero saber assim, tintim por tintim esse processo, nós temos o guia, né? Nós temos o GPS, que é justamente mostrar para você e seu acompanhante o passo a passo. Mas você tem condições de estudar. Então não tem desculpa, né? E amanhã nós vamos falar sobre a hora certa de ir para o hospital. Então nós demos primeiro os 6 passos que nós demos hoje, são os primeiros passos quando você ou resolve engravidar, se você estiver me ouvindo tentante, já tudo que você tem que saber para se preparar para parir, ou você que está grávida e não tinha informação nenhuma, estava buscando informações e achou nosso Instagram. Então, esses são os primeiros passos que você tem que dar, para depois entender o dia do parto. Então, isso vai vir muito antes do que... Ai, que horas eu tenho que ir para o hospital? Qual a fase disso? Qual a fase dos possíveis? O que eu tenho que fazer? Você tem que preparar a sua mente para depois entender o processo. Porque quando você prepara a sua mente, você vai entender que quando a sua vizinha chegar falando que o bebê morreu porque estava circular enrolado no pescoço, você vai falar assim, peraí, mas eu já estudei sobre isso, porque isso era um dos meus medos. Eu tive que procurar. Porque as meninas do Gesta Vida me pediram para procurar o que acontece se esse medo for real. E circular de cordão enrolado no pescoço não é nada, né? Não mata nenhum bebê. Então, esse bebê não morreu disso. Tem outra coisa aí. Isso daí é um mito. Então, você tem que entender os mitos, né? Você vai entender. Então, primeiro você prepara a sua cabeça. E aí, agora sim. Lembra que eu falei no início que era um quebra-cabeça? Que a gente ia juntar esse quebra-cabeça para vocês conseguirem realmente entender todo o processo do trabalho de parto? Então, amanhã nós vamos falar sobre a hora certa de ir para o hospital, que é uma das maiores dúvidas que as gestantes têm. Que mandam para a gente, né, no nosso Instagram, e que as gestantes têm, que a gente conversa aqui no Gesta Vida, né? Mas como eu vou saber a hora certa de chegar no hospital, se não é numa fase muito latente, né, a fase inicial, ou se não já é numa fase muito avançada, né? Como eu vou saber? E antes da gente terminar a nossa live, vamos abrir para ver as perguntas, Lê? Vamos. Ah, e tem a surpresa, né, que a gente tem que falar também, gente, do sorteio de amanhã. Sim, pode falar, enquanto eu abro aqui. Ó, então, todos os dias, né, antes, né, então, a partir de amanhã, nós teremos lives na hora do almoço de tirar dúvidas, né? Então, a ideia é que a gente converse aqui nesse tema e amanhã a gente tire mais dúvidas relativas ao assunto de hoje. E nessa live vai ter sorteio do nosso curso, A Imersão Gera Confiança, né? Que vai abordar justamente os medos do trabalho de parto, que é isso que a Thaís falou. Então, tudo aquilo que já falaram aí com vocês, né? Circular de cordão, bebê passar da hora, laceração vaginal. Então, a gente aborda dentro desse primeiro curso que a gente tem. Então, amanhã, ao vivo, 1h30, a gente vai fazer esse sorteio. E para participar, quando terminar essa nossa live, eu vou colocar um post lá no nosso feed. Você tem que comentar lá no post
qual foi o seu maior aprendizado na nossa live de hoje. Então, assim que encerrar aqui, já corre lá no feed, já comenta. E para ganhar, tem que estar ao vivo amanhã, tá, gente? Então, a gente vai procurar lá, vai ter que se identificar durante, né, o sorteio. E todo dia vai ter sorteio, tá bom? Então, fiquem de olho que a imersão também é um curso muito legal e que dá esse start, né? Para a gente realmente perder muitos medos relacionados ao parto. Então, vou ler aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês também. Que bom que vocês gostaram. Tão bom ver os comentários de vocês, né? A gente fica aqui tão solitária. A Que bom que vocês Macedo gostaram. perguntou: tô com mioma de 6 centímetros próximo ao colo do útero. Isso impede o parto normal? Não, não impede. Ano passado eu tive uma gestante que estava com mioma de 10 centímetros e teve um parto maravilhoso. Não impede. Como ajudar o parceiro? Como é possível ajudar o parceiro a se preparar para o parto? Todo esse processo de conhecimento a gente vai preparando o parceiro. Então, traz ele na aula de amanhã, na live de amanhã. Se ele não quiser assistir, coloca o som bem alto, coloca o som na caixinha de som e fica perto dele para ele escutar. Fala, não, mas eu estou escutando a live, você não quer se informar, mas eu estou aqui escutando, porque ele vai ouvindo e a gente vai dando umas puxadas de orelha para eles, tá? A Lia perguntou, o sorinho é ocitocina? Isso. Quando coloca o soro e fala, é para te ajudar nas contrações, eles estão colocando ocitocina. E a ocitocina, se você já tiver contrações boas, leva a uma dor muito grande. Então, não deixa colocar. Entenda o motivo, quando colocar, na verdade. Porque a ocitocina não é vilã, tá? Nesse parto que eu acompanhei na quinta-feira, ela utilizou ocitocina, eu perguntei para ela, a médica perguntou, ela autorizou, ela entendeu esse processo que ela precisava e ela autorizou a ocitocina. A ocitocina não é vilã, ela é o vilã quando ela é utilizada na hora errada, tá? Poxa vida, você tá falando... Agora eu quero saber, tá? Porque a gente colocou o microfone, então eu quero saber, mandem aí agora ao vivo. Se é isso mesmo que a Lalima falou, que a diferença de áudio é muito grande, se a gente conseguiria ajustar. Foi mesmo? Minha voz era mais baixa ou da Letícia mais alta? Porque a gente comprou um microfone para utilizar, só para saber se era isso mesmo. O mínimo de semanas para ter um parto normal. A partir de... Não tem mínimo, não tem regra não, tá? Mas com um bebê com 2 quilos, você pode ter um parto normal, mas antes disso, se você tiver mais de 28 semanas, também é possível. Vamos ver. A Luciana perguntou, Letícia, eu tenho medo de apertar o bebê na hora de nascer. Contrair o períneo e enforcar o bebê, isso acontece? De jeito nenhum, tá? Ninguém tem essa pepeca poderosa, não. Então, fique tranquilo em relação a isso, né? No momento do expulsivo, a gente realmente, o ideal dos mundos seria relaxar, e isso a fisioterapia pélvica vai te ajudar, né? Então, esse preparo antes, a massagem perineal, né? Isso ajuda você a ter consciência. O nosso corpo, gente, é muito sábio, vocês vão saber o que fazer lá na hora, mas quando a gente tem realmente profissional para ajudar nesse caminho, né? Principalmente quem tem medo do que vai sentir, vai fazer toda a diferença, né? E a fisioterapia, ela existe para isso, para tentar te dar mais consciência desse período expulsivo, para prevenir as lacerações mais graves, né, de 3º e 4º grau. Então, a gente sempre indica, né, engravidou até antes, se possível, tá? Quem pensa em engravidar já vai numa consulta com o fisioterapeuta para conhecer um pouco mais da região do assoalho pélvico, né? E na gravidez a gente vai ser essa ajuda, né, esse algo mais para realmente dar essa tranquilidade nesse momento. Oi, gente, muito obrigada pela resposta aí. Todo mundo falou que o meu áudio é mais baixo. A gente comprou um microfone para fazer essa live. Então, Letícia, na próxima live você fica sem microfone, porque você deve ter um tom de voz muito maior que o meu. Então, não é questão do nosso fone de ouvido, do nosso microfone. É o seu tom de voz que é maior mesmo.
possível desmaiar com a dor no parto? Não, Paula, não desmaia, tá? A gente vai ter muito hormônio ali envolvido, né? Você vai estar preparada para viver essa experiência e você vai aprender a lidar com essa dor, né? Então venha na live de segunda-feira que vamos falar sobre a dor, né? Como aguentar essa dor, né? Que vocês escutam aí, que é horrível, né? Que vocês falam, né? Ó, Será que é horrível assim? a última pergunta, para a gente não estender muito, e a gente vai falar muitas coisas nos stories também, pode mandar para lá, inclusive a gente vai receber, né, os medos de vocês, né? Marca a gente. A Paula perguntou: eu consigo um parto normal sem fazer fisioterapia pélvica? Meu bem, você consegue fazer tudo sem fazer fisioterapia pélvica. Sem fazer fisioterapia pélvica, sem fazer exercício, sem fazer o GPS, sem fazer nada. O seu corpo está preparado. Todas essas questões, né, fisioterapia, o GPS, ter equipe, não ter equipe, é para facilitar o seu processo, tá? Você pode parir, inclusive, sem um médico, porque o seu corpo está pronto, mas você vai facilitar o processo. Então, quando você, por exemplo, quer correr, você precisa treinar corrida para sair correndo no meio da rua, ou é uma questão fisiológica do seu corpo? Todas as pessoas conseguem correr. Todas as pessoas conseguem correr, certo? Mas, se você quiser ir para uma maratona, chegar bem, fazer... Eu quero fazer hobby, como ter um hobby de corrida, mas eu quero chegar bem, eu não quero ter dor no joelho, eu não quero me machucar, eu quero chegar bem quando eu fizer uma prova de 5 quilômetros. O que eu vou fazer? Eu vou treinar essa corrida, eu vou treinar a musculatura para preparar o meu corpo para eu não sentir dor após a corrida ou durante a corrida, para eu não ter cãibra, por exemplo. Então, a fisioterapia pélvica é exatamente isso. Ela vai facilitar o seu processo de parto, mas nunca na vida alguma coisa, você não vai conseguir fazer um parto normal porque você não fez alguma coisa, você não fez a fisioterapia, você não fez exercício. O seu corpo sabe parir. E todos os processos vão facilitar essa forma de parir, tá bom? Quero dar só dois avisos antes da gente encerrar, que perguntaram aqui, é importante. O PDF, né, com o nosso resumo da live e o da maternidade, que a Thaís falou, serão disponibilizados dentro do grupo da Semana da Gestante. Então, quem caiu de paraquedas aqui na live, né, e nem sabe que Semana da Gestante é isso, corre lá no nosso link da bio, se inscreva, né? Por lá que a gente vai dar as informações sobre as lives, sobre o GPS, vai mandar os resumos, né? As gravações das lives. Então, vocês, somente quem está lá dentro do grupo vai ter acesso à gravação da live. Então, a gente vai mandar todas as informações por lá. E quem já perguntou o valor do GPS, a gente também vai falar amanhã aqui na nossa live ao vivo, tá? Então assista que a gente vai falar sobre como é, né, fazer parte da nossa turma 10. Estamos já fazendo aniversário aí de 10 anos, né? 10 turmas já de GPS. Então a gente vai falar como que vai funcionar, tá bom? Não vai ter plano de parto por enquanto, mas terão novos desafios nas outras duas lives. Então vamos lá, que vocês têm que conquistar essa informação. Amanhã, então, nós vamos já vir aqui várias perguntas. Tenta de novo que a gente abriu um novo grupo, tá, Jaqueline? Se o grupo está lotado, a gente abriu outro grupo, tenta de novo que vai dar para entrar, ou então manda uma mensagem inbox que a gente te manda o link. Então, só para lembrar que amanhã nós vamos falar a hora certa de ir para o hospital. Eu vi aqui que algumas pessoas escreveram já sobre entender essa hora certa. E a gente vai ter uma live inteira para falar sobre isso. Então, não vou tirar, a gente não vai tirar dúvidas aqui, respondendo, né, durante alguns minutos sobre isso, porque nós temos uma live inteira sobre isso que nós preparamos com muito carinho amanhã, tá bom? Então, nós queremos todo mundo aqui. Até amanhã, gente. Um beijo. Até mais.